Olá, eu sou Gizi Paz, terapeuta Ayurveda, e falo com vocês aqui do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Olá, meu nome é Priscila Mota, sou terapeuta Ayurveda e falo com vocês diretamente de uma vila bem pequenininha no sul da França. Bom dia, Gi! Bom dia, Pri, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo tranquilo. Então tá, a gente tá no segundo take da nossa segunda live. É a última live do ano. Exato. Depois a gente vai virar o ano. Então a gente vai falar hoje sobre como você pode divulgar o seu negócio no mercado holístico. Mas antes de entrar no assunto, Gi, eu queria fazer uma brincadeira com você. Oba! Porque eu assisti a nossa live na íntegra primeira, e aí eu anotei 5 pontos que eu achei muito fenomenal. E aí eu vou te falar a palavra, e aí você fala para mim o que está no seu coração. Tá, vamos lá. Tenho certeza que você lembra da primeira live, né? Sim. Ficou na memória. Então, a primeira palavra que eu senti que soou muito da primeira live é segurança emocional. Você tinha falado da liberdade em reconhecer as fraquezas e as fragilidades para então se construir, para então curar essas fraquezas de uma forma que só a segurança pode nos deixar colocar isso para fora, né, Gi? Isso. Isso me lembra muito, uma palavra já passou, né? Mas eu diria vulnerabilidade, que eu aprendi a lidar com isso e isso me deu bastante força. Uhum, perfeito. A segunda palavra foi aprimoramento, que a gente falou sobre buscar ajuda e receber suporte, aquela coisa de estender a mão, seja tanto para questões físicas, emocionais, como também do próprio negócio em si, né, do trabalho em si. Então, isso eu colocaria como se tornar humano, humildade. Então, para a gente Humildade. conseguir ter um bom resultado na nossa caminhada humana, a premissa básica é humildade. Lindo. Bom, a terceira que para mim soou bastante foi dinâmica, na questão de ser o agente ativo no processo da cura e estimular o cliente a seguir esse passo também, a ser a fonte que move, então vai fazer acontecer. Isso eu diria estudo, porque você tem que ir atrás, você tem que ser proativo para ir atrás das informações, não aceitar passivamente. Dos dois lados, tanto do cliente quanto do terapeuta, né? Às vezes o terapeuta está ouvindo algo do cliente ou está ouvindo algo de um estudo, de alguma aula, então que se aprofunde mais, que vá atrás das informações, né? Busque. Busque, a busca, né? Uma constante busca, né? É. Bom, a quarta palavra para mim foi eficácia, que aí veio para mim assim trabalhar nessa reeducação, trabalhar na educação, na verdade, né? Que a gente falou bastante sobre isso, até da diferença do sistema de saúde da França e do Brasil, que o que faltava era educação. E aí é essa busca por conhecimento, mas até mesmo de se conhecer, não buscando somente em livros, mas se observando. Sobre isso eu diria união, porque a gente não vai a lugar nenhum sozinho. Então, uma das coisas que limita o nosso crescimento como população, de uma forma geral, é quando a gente pratica esse processo egoísta de achar que se eu sei mais, se eu tenho mais, eu me destaco. Se destacando, a gente fica doente mais rápido, envelhece mais rápido. Então, diminui o passo, diminui a ansiedade e penso que compartilhar esse ensinamento e estimular com que as pessoas se cuidem, ensinar como que se faz isso de alguma forma, né? Culturalmente falando, faz com que a gente ande juntos para algum lugar e aí a gente evolui mais rápido. Uhum. A gente evolui mais rápido juntos, né? É, Sendo parte do todo, né? exato. E o quinto foi a consideração, que é preservar a saúde e a integridade da casa, do ambiente que se vive, das relações mais próximas. Às vezes as pessoas elas se doam muito no profissional
e em casa fica aquela lacuna, aquela ausência, e às vezes relações até machucadas, né? Então, nesse ponto, o que me vem à cabeça é verdade. Se você quer trabalhar nesse ramo, eu acho que em todos os outros, mas especificamente, se não tiver verdade, não se sustenta. Então, o que você fala, você pratica. Em casa. Em casa e com as outras pessoas, né? É. Uhum. Então, partindo para o nosso título de hoje, que é o divulgando, né, o seu trabalho, eu pesquisei, Gi, e eu encontrei, então, uma fonte que eu vou até passar aqui para vocês, que são dados, né, estatísticos de uma pesquisa, foi feita por essa empresa de marketing chamada Grandview Research, e ela tem base na Índia e nos Estados Unidos, e ela trouxe uma pesquisa que a princípio foi feita na Austrália com as principais empresas nesse ramo de terapias naturais, terapias holísticas. Então a gente vê no gráfico, tem um gráfico que eles colocam que de 2016 a 2018, o crescimento no setor foi bem fraco. Então você vê até que é quase que um platô. Mas depois, em 2019, olha o gráfico aí, começa a subir. Então, em 2019, eles colocaram o valor de todas as empresas desse setor, as grandes empresas, um valor de 69 bilhões de dólares americanos. E em 2020, teve uma subida para 90 bilhões, aproximadamente. E eles fizeram uma estimativa que diz, você pode ver, né, a curva, né, vai subindo drasticamente, né? E eles fizeram essa estimativa que em 2027 essas empresas elas vão crescer de tamanha forma que vai atingir 299 bilhões. Então, eu acho que isso mostra para gente o quanto está ficando popular a questão das terapias alternativas, e inclusive por conta do governo, que acaba encontrando uma opção mais barata comparado com os tratamentos convencionais. Então, Gi, isso me chama a atenção, Pri, porque provavelmente vai ter bastante investimento nessa área aí a longo prazo, né? Na área, sim. Então, é um mercado em expansão. E aí, o que me fica na cabeça é a pergunta do: será que essa expansão acontece apenas porque as pessoas estão motivadas pela pílula mágica, buscando a solução imediata? Que a gente vê propaganda, né? Cápsulas naturais para emagrecimento, ou para, né, pessoas que fazem. Como que fala? Levantamento de peso para ficar com músculo, né? Com Sim. proteína. Então, são essas mensagens que às vezes vêm no Suplementos. rótulo. Como que é? Suplementos. Suplementos. Será que é isso que está incentivando as pessoas? Ou será que é uma busca mais interior? Ou as pessoas estão vendo que os medicamentos convencionais estão prejudicando tanto quanto a evolução da própria doença? O que você acha, Gi? Então, eu vejo isso ainda dentro de uma dualidade, né? Porque essas pílulas mágicas que a gente fala, a gente vê dia a dia dentro desse setor holístico, né? Pessoas que prometem cura para tudo e mais um pouco, e melhora rápida, melhora muitas vezes através de energia, onde o terapeuta é responsável pela tua cura e você não precisa fazer absolutamente nada, a não ser ir lá no consultório dele, né? Ou seja, de uma forma passiva. E isso, na verdade, ela vem trabalhando dentro de um padrão que foi criado por essa medicina alopática, né? Que é você ser passivo e o médico é que sabe e o médico é que vai te orientar. E você não precisar, muitas vezes, ser instruído para melhorar a tua qualidade de vida, né? Toma um medicamento e aí deu aquele boom há alguns anos atrás sobre a automedicação, que as pessoas tinham que avisar para parar de se automedicar, porque aí já acha que resolve tudo sozinho, né? E
dessa mesma forma, com essa mesma cultura, eu vejo que as terapias holísticas entraram, né, nesse movimento também. Então, existe uma coisa interessante, que é o crescimento das terapias holísticas para propiciar que as pessoas entendam que para se curar tem que ser um agente, tem que ser mudar o estilo de vida, mudar a forma dos seus hábitos, enfim. Então, isso é uma coisa lenta e desconstruindo a doença que construiu no corpo. Então, muito das terapias holísticas, elas instruem dessa forma. Assim como tem outros que vendem a pílula mágica. Então, essa tomada de consciência das pessoas que praticam, que recebem essas terapias, eu acho que vai crescer. Essa responsabilidade com o próprio corpo. Mas também essa dualidade que eu falo é quando diz assim, para cada discípulo existe um mestre. Para cada cliente existe o seu terapeuta, para cada paciente existe o seu médico. Ou seja, se questionar, muitas vezes, o que me aproximou daquele profissional. Então, a gente sabe que quem é o dono da situação, quem está com aquela chave na mão, é o paciente, é o consumidor, é quem está procurando aquele serviço. Então, uma responsabilidade aí também na hora de escolher o profissional e saber que eu preciso também agir em busca da cura e não delegar, não terceirizar essa função para alguém, né? Mesmo porque depois, se a terapia ou o tratamento não dá certo, a tendência é terceirizar a culpa e não tem nada de errado de depois você ver e falar, não serviu para mim, mas então, quando encontrar alguém que você realmente sente que você sente a sintonia, a sincronicidade, então é preciso confiar nesse terapeuta. Exato. É preciso respeitar esse trabalho. E às vezes as pessoas elas acabam indo de um lugar para outro, de um lugar para outro. Não é que é errado você misturar as coisas, mas às vezes uma linguagem não é compatível com outra linguagem. Talvez um vai contrariar o outro. E aí só vai gerar confusão no tratamento, não é? Ficar atento a intenção que motivou você a procurar esse profissional. Foi pelo preço? Foi porque é uma pessoa famosa? Foi porque promete mundos e fundos? O que em mim, como paciente, como cliente, fez com que eu procurasse esse profissional? Então, a chave, muitas vezes, está nesse movimento. Então, sondar, pesquisar, observar em você o que me soa legal, o que eu estou procurando agora. E não esquecer que você vai ter que trabalhar junto com esse profissional pela tua cura, né? Então, nessa onda de promover o trabalho, e a gente vê que existe esse mercado da pílula mágica, se a pessoa vai promover o serviço dessa forma, vai ter público para isso, né, Gi? Sim, assim como eu falei, para cada discípulo tem seu mestre, né? Então, vai ter público. Mas agora você falando isso também me chamou a atenção que o profissional que vende esse tipo de trabalho, muitas vezes de uma forma ignorante, nesse sentido de energia, de como que isso, a lei do retorno, né? Tudo tem volta. Isso pode confundir o próprio profissional. Porque, como a gente falou antes, recapitulando a live anterior, tem que ter verdade no seu trabalho, em qualquer coisa que você fizer. Então, se você está vendendo uma pílula mágica, interessado em captar clientes, interessado em levantar a situação financeira, enfim, isso também vai confundir a tua própria estrada. Porque você está repetindo isso, você está falando isso, e amanhã ou depois você vai ver que isso não faz sentido. E como é que você vai ficar no meio dessa história? Então, talvez até acreditando nisso. eu acho que isso cria uma certa confusão para o próprio profissional lá na frente, sabe? Então, a melhor forma de promover o negócio é realmente identificando a sua aptidão, o dom e aquilo que você está preparado para trabalhar, não é? Quanto mais real possível. A gente estava conversando sobre os chakras, né? E do autoconhecimento. Eu achei muito interessante quando você falou das séries. Então, se eu tenho um problema no primeiro chakra, seria a primeira série.
E eu quero trabalhar com o Isso sétimo. a gente falou, Pri, quando a gente conversou sobre qual é o nicho, né? O nicho. Então, as pessoas perguntam assim, mas qual é o meu nicho? Eu não sei se eu tenho alguma imagem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Qual é o nicho que eu poderia trabalhar como profissional? Isso é uma das dúvidas bem comum, assim, para quem trabalha nessas áreas, para quem que eu vou voltar a minha divulgação, né? Com quem que eu quero trabalhar, que público que eu quero trabalhar. E aí, uma brincadeira que eu fiz, assim, que na verdade é uma fórmula que eu aplico em todas as coisas que eu faço. Vou compartilhar aqui até o post que eu fiz no Instagram. Compartilha. Vamos ver se eu consigo. Aí. Dependendo aonde você está vibrando, é que vai trazer as respostas, que vai trazer os questionamentos do que você tem que curar, de como que você vai tratar isso. Consegue ver aí, Pri? Consigo, Gi. Então, a formulazinha é essa, ó. Imagina esses 7 chakras principais na coluna e cada um desses chakras é uma série. Uma série como se fosse aquelas séries de escola, um ano de escola, né? Então, dependendo do ano que você tiver, é a turma que você tem que facilita, flui melhor o trabalho e a comunicação. Seria o seu nicho, né? O seu nicho. Por quê? Quando você busca se curar, se resolver nas tuas questões, é onde vai estar essa linguagem fluindo. Então, o que você procura em você, o que você trata em você, é a vibração que você vai estar, que nem essas estrelinhas indo para fora, assim. Sim. Então, às vezes eu vejo pessoas que não têm segurança para trabalhar, não têm segurança para colocar o seu valor, enfim, né? O valor que vai cobrar pelo atendimento. Então, tá lá no chakra básico. Tem problemas na lombar, tem problemas no ciático, joelho, tudo que os terapeutas sabem que envolve essa localização do primeiro chakra. Aí elas estão passando coisas que tá lá, que é assunto lá de sétimo chakra. Um exemplo. Sim. E isso não fica palpável, isso não fica inteligível para quem está ouvindo, né? Para quem está do outro lado ali. Porque muitas vezes a pessoa não resolveu isso nela ainda. Então, ela aprendeu isso em algum livro, aprendeu isso em alguma aula e está, na melhor das intenções, tentando passar isso para o cliente. Mas aquela coisa, isso não é verdadeiro, porque ela não está vivendo aquilo. Então, Sim. dependendo as tuas dificuldades, se concentra nelas, estuda elas em você, que esse vai ser o nicho que vai abrir para te trabalhar de uma forma fluida e leve. Cada vez que você vai evoluindo, você vai melhorando as suas questões, digamos assim, vai subindo ali na linha dos chakras, é o que vai moldando, vai trazendo um novo público. Então, esse novo público também vai se transformando. E tudo bem, né? De também mudar a clientela. Não tem problema se no meio do caminho você definir que você agora quer trabalhar com pediatria, ou se você agora quer trabalhar com a terceira idade. Tudo bem, né? Não precisa ser uma coisa constante. Essa coisa orgânica, eu acredito que é fundamental, porque mostra a tua evolução, a tua caminhada também, né? A tua evolução. E eu estava pensando nos prós e contras, né, de trabalhar com o nicho. E quando eu vejo a questão dos biotipos Vata, Pitta e Kapha, falando do Ayurveda, a gente percebe que Vata, sendo uma pessoa com Vata predominante, que vai ser super criativa, gosta de movimento, de mudança, pode ter uma certa dificuldade em trabalhar com um nicho específico, ou ser especialista em alguma coisa, já que vai ficar muito previsível o resultado ou o tratamento em si, o passo a passo. Então, pode gerar até ansiedade em relação a essa monotonia. Então, ter um nicho parece que não é para todo mundo, por mais que seja mais fácil de divulgar, que seja uma linguagem única, que as pessoas vão te achar com mais facilidade, talvez, mas que para algumas pessoas não vai dar um resultado tão positivo, né?
De novo a gente está falando de autoconhecimento, né? Quem é esse terapeuta? A gente às vezes se preocupa muito em fazer uma imagem para o outro, para agradar o outro. E aí acaba se perdendo de si mesmo. Então, primeira coisa, você tem que ser fiel ao que você acredita, né? Se você gosta de estudar várias coisas, gosta de entender sobre vários assuntos, e esse meio holístico pede isso, a gente tem uma visão mais do todo, né? Não tão das partes, assim. Mas se você se atrai muito por uma coisa específica, às vezes os pitas gostam de estudar profundamente alguma coisa bem específica, né? E descobrir os mistérios que tem ali, enfim. Mas o primeiro cuidado é entender como que eu gostaria de trabalhar, aonde que eu gostaria de ter, e não entrar nessa confusão, nesse emaranhado de julgamentos, né? Porque a gente nunca vai se encaixar numa parte externa ideal. Sempre a gente vai estar ouvindo opiniões diversas. Então, toda vez que a gente tenta se encaixar no externo, vai ser altamente complexo, porque são várias opiniões, né? Várias ideias que as pessoas dão. Fala sobre isso, fala sobre aquilo, pensa assim, age assim. Então, a forma mais segura que eu vejo é ser fiel à tua própria essência, né? Exatamente. E na hora de divulgar o trabalho, você, inclusive, né, no Instagram, que a gente vê que é uma ferramenta muito fácil e está sendo amplamente utilizada. E a pessoa ela pode realmente divulgar o que ela quiser, mas quanto mais perto da realidade dela, mais verdadeiro fica. Então não Exato. fica uma coisa mecânica, e o que pode atrair as pessoas é o seu estilo de vida. É a maneira com que você se cuida também, né, Gi? Não apenas como é o seu trabalho ou o que você lê nos livros. O que eu percebo, às vezes, quando eu vou consultar um outro profissional, é realmente isso. Às vezes, até como é o consultório, como é que ele se apresenta, como é a linguagem que ele usa. E isso fala comigo e fala com todo mundo, né? Então, quando você vai se expor na mídia, é preciso passar essa veracidade também. Fazer a sua propaganda, mas se colocar ali, né? Colocar a tua imagem para as pessoas te conhecerem também, né? A gente está trabalhando com esse movimento da verdade. Então, isso até dá um plus para quem se preocupa com aquela coisa de manter os clientes, fidelizar o cliente, acho que é o termo, né? Que quanto mais representado ele se sente, mais seguro ele se sente. Então, essa relação ela não precisa ser forçada, não precisa ir atrás para conquistar isso. Essa sincronicidade, esse match acontece naturalmente. Então, o que você precisa fazer é o tempo todo ser fiel com o que você acredita para possibilitar que essa energia se expanda. E isso acontece naturalmente. Naturalmente. E falando de clientes e fidelização, me vem na cabeça sobre o custo e o benefício que a gente, né, citou, que às vezes o custo de uma terapia vai atingir um determinado público. E esse público vai ser atraído pelo preço, na verdade, porque o preço vai trazer uma memória de qualidade, por exemplo. Sim. Então, quando a gente coloca o nosso preço, é preciso levar em consideração não somente o nosso custo, mas também a que público a gente está se direcionando, né, Gi? Eu falei até na live passada sobre a gente estar apto a atender determinado público, né? Às vezes a gente pensa num preço, mas não imagina que tipo de público que eu vou atrair com aquele preço, falando assim, né? Aquela coisa que a gente tenta colocar ali, aquele número para atrair. Então, no início, a gente fica meio balançado com os custos que a gente tem, com o preço médio no mercado, e não sabe muito bem que posição tomar. E uma das coisas que eu percebi na minha caminhada é que colocando um valor tal no atendimento, eu acabei atraindo um público que eu não me dava muito bem, que eu não conseguia me comunicar com eles, porque não era a minha realidade. E aconteceu isso nos dois polos, tanto num valor mais alto quanto num valor mais baixo. Não me senti confortável. Então, eu fiquei um tempo pensando sobre isso e até que eu desisti de pensar.
e comecei a trabalhar no que eu acreditava, na minha energia. E aí eu percebi esses dias, a gente toca uns instrumentos aqui em casa, e tem muito aquele afinador, né? E fica uma flechinha, você toca uma nota, aquela flechinha fica dançando lá. E aí eu vi isso, é como essa questão do valor. Quando a gente se movimenta, tem toda essa coisa de você trabalha para uma clínica, trabalha em casa, divide o consultório com amigas, tem muitas variáveis da forma que você vai atender e os teus custos. Assim como tem essas variáveis da sintonia do teu público. Uhum. Assim como tem as variáveis do estilo de vida financeiro que você leva. Eu gasto muito, eu sou mais minimalista, qual é o meu perfil? Então, tudo isso são como notas nessa música, né? Então, quando a gente vai afinar, uma forma da gente ver que a gente está em harmonia é essa questão do valor. Então, primeiro a gente vai tentando, vai se experimentando em formatos diferentes, até que, com o passar do tempo, esse valor vai se regulamentando, vai se regularizando para nós, vai ficando harmônico para nós. Uhum. Então, eu descobri que nem tanto em cima, nem tanto embaixo, tem que ficar numa linha agradável para mim, mas também eu tive que regular todas as notas dessa música, né? Eu tive que regular que tipo de trabalho que eu faço. Hoje, o formato online ficou perfeito para mim. Antes, o meu custo de atendimento era muito alto. Então, são 5 anos com Ayurveda e mais 8 anos trabalhando com cursos de autoconhecimento e outros tipos de terapia, né? Então, durante esse tempo todo, não foi pouco tempo, foi bastante tempo, eu considero. Eu tive que ir experimentando vários formatos, porque no início a gente tende a ouvir um padrão de funcionamento, e depois a gente vai pegando segurança para entender que o padrão é a gente que cria. E aí o preço foi se ajustando, como esse afinador, assim, e foi ficando harmônico. Então, hoje eu posso dizer que não dá para a gente fixar o valor ou se apequenar em olhar só para o valor. Existe muita coisa que corrobora para esse valor harmônico, né? Então, ele vai ser simplesmente um resultado, um medidor de como que está a minha caminhada. E ele não é um fator final que eu tenho que buscar isso. Eu tenho que organizar as outras coisas primeiro e devagarinho ele vai me dizendo o rumo certo. Nossa, incrível isso. Incrível. E quando a gente fala desse trabalho, né, holístico, independente, às vezes num cômodo de casa, em que a pessoa não tem talvez a segurança de receber férias ou seguros de saúde, né, que fala, vou tirar licença maternidade, vou receber por isso, né, às vezes gera uma incerteza, então, talvez seja natural a pessoa ficar tão apreensiva em relação ao custo e ao valor das terapias que elas estão aplicando, mas você acredita que é possível encontrar um equilíbrio, então, para você se sentir seguro financeiramente, para você poder sustentar uma família, por exemplo, Sim. trabalhando exclusivamente com as terapias, sem ter um segundo trabalho? Sim, se isso é o que você acredita, né? Porque às vezes a gente tenta fazer isso como uma fuga. Eu vejo várias pessoas indo para a área das terapias, por exemplo, porque estão cansadas do sistema normal de trabalho. Então, se isso é uma coisa que você acredita, que mexe contigo, que você pratica, daí sim, aí tem como você sustentar uma família com isso, por exemplo, né? Mas também, quando você fala assim, é muito importante prestar atenção para não terceirizar as responsabilidades. Então, quando a gente trabalha de carteira assinada, a gente não percebe, mas a gente terceiriza a responsabilidade dos nossos ganhos para uma empresa. Quando a gente faz aquele sistema do cliente estar sempre tendo que voltar, a gente acaba terceirizando também a responsabilidade sobre os nossos gastos mensais para o cliente. Uhum. Ou então eu vou colocar um preço muito alto, porque eu gasto muito no meu dia a dia, na minha vida, enfim, porque eu quero comprar muitas coisas, falando de uma forma pessoal, né? Não com o material de trabalho em si. Então eu vou colocar isso no cliente final ali, vou usar isso na minha terapia, porque eu quero manter meu padrão de vida.
Então, muitas coisas tocam essa música, muitas coisas precisa prestar atenção e, de novo, voltar a olhar para si. Como é que é o meu movimento? Como é que é a minha intenção? E não terceirizar essa responsabilidade, né? Primeiro, harmoniza a tua vida em si, os teus gastos, o que você acredita, e não correr o risco de terceirizar as tuas questões financeiras, os teus desequilíbrios emocionais, para responsabilizar alguém, para colocar nesse trabalho, para colocar nesse valor, essa culpa, né? Sim, porque aí você acaba gerando uma dependência e às vezes até trabalhando numa empresa de carteira assinada e às vezes você não está feliz com o trabalho, esse é um fator que vai deixar você ali preso e vinculado a essa empresa. Talvez, se você não tivesse essa segurança financeira, você já teria saído há muito tempo e buscado algo que ressoa mais com a sua verdade, não é? Agora, quando a gente fala em trabalhar individualmente ou autônomo, independente, não quer dizer que a gente precise trabalhar sozinho. A gente pode desenvolver parcerias, é o que você falou, pode dividir o consultório com alguém, com algum amigo, e assim tornar a prática um pouco mais, né, leve, vamos dizer assim, na parte financeira, né? Dividindo talvez as despesas. Cada um se experimentar em formatos diferentes é importante. Não posso dizer que esse formato é bom ou não para mim se eu não experimentei ele, né? Eu era uma das pessoas que não gostava de pensar no atendimento online, para você ter uma ideia. Então, eu dava muito valor para o atendimento presencial. E por causa dessa pandemia, no primeiro minuto da pandemia, eu pensei, agora é a hora de eu experimentar isso, é o momento para eu experimentar isso, porque antes não tinha tempo, né? O atendimento presencial me tomava todo o tempo, porque eu achava que era muito difícil lidar com a tecnologia, fazer um atendimento assim. Então, com a pandemia, me deu esse tempo para eu estudar, para eu ver como é que se faz isso, para eu entender para mim qual era o sentido que isso teria, né? E me surpreendeu muito, porque a gente tem a mesma energia, a mesma troca, a mesma vitalidade no atendimento online, como se tem presencial. E muitas vezes eu já percebi que, às vezes, até mais. A pessoa estando na casa dela, estando em um lugar que ela se sente confortável, bem, ela se desarma muito mais que quando ela vai para uma clínica, que era o Sim. formato que eu atendia, né? Isso também foi uma coisa que me surpreendeu. Então, a conversa sai muito mais solta, parece que a gente se conhece há muito tempo, assim, né? Essa intimidade criada mais rápida do que quando era presencial. Mas isso eu estou falando especificamente do meu formato, de como eu cheguei até aqui. Porque não digo que isso é certo ou errado, né? Mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Olha só, parece que está muito mais despachada a coisa do que quando era uma mesa na frente, né? Separando, assim, quem é o profissional, quem é o cliente e tal. Talvez isso tenha mais a ver com a minha vibração e eu não sabia, por exemplo. E essa coisa da mesa na frente gera mesmo uma separação, né? E às vezes a gente vê a pessoa que está do outro lado como, nossa, né, que sabe tudo, é o detentor da sabedoria e do conhecimento, existe um espaço entre a gente. É uma memória cultural da medicina em si, né? Inclusive eu lembro no hospital, num hospital que eu trabalhei no começo da minha carreira como enfermeira, que perseguia um selo, que era o selo amigo da criança. Eu acho legal falar sobre isso porque esse selo amigo da criança exigia que o hospital fosse humanizado. Então, eles humanizavam o ambiente, deixava mais harmônico, com mais espaço para a pessoa se sentir em casa, né? Então, a cor da parede, ambientes externos, para o pessoal que está internado receber uma luz solar. Mas eles humanizavam a equipe, então tinha cursos para os enfermeiros de humanização. E eu ia intrigada com uma pergunta na minha cabeça: onde foi que os humanos perderam a humanização? Né? Por que a gente precisa ser humanizado? O que aconteceu? É estranho ouvir isso, né? Você está lidando na área da medicina, você está lidando dentro de um hospital com as pessoas num momento muito frágil da sua vida e você precisa treinar uma equipe para ser mais humana, né?
É meio chocante isso, né? É meio chocante isso. Na verdade, quando a gente fala de publicidade, marketing, a gente não pode esquecer disso. Nós somos humanos. É por isso que hoje em dia existe esse apelo, que é recente, na verdade, né? De fazer toda essa propaganda preocupado com a necessidade da pessoa, com as dores, com os sonhos, com o que ela gosta, e não apenas em vender um produto. Então, não se vende mais um produto, se vende um serviço, se vende um sonho, se vende uma solução. Então, voltar, né, de novo, né, para a pílula mágica, que você vai estar ali vendendo uma resposta pronta, talvez mais para frente te cobrem, né, o que tem por trás dessa pílula mágica. Exato. Principalmente se ela não fizer o efeito que a pessoa está esperando. Então, eu acho que isso que nas terapias naturais precisa ter muito cuidado, porque isso fala muito da nossa estabilidade que existe nessas terapias e o que hoje algumas pessoas não veem na terapia alternativa uma alternativa porque não confiam nos métodos, acreditam ainda que é alguma coisa muito superficial, não entendem direito a dinâmica, não é comprovado cientificamente. Então, tem muita gente ainda no racional que vai ter resistência, né? E se a gente não colocar a verdade na nossa publicidade, no nosso marketing, então a gente está vendendo o quê, né? Exato. E é uma forma desse lugar novo, que ainda não tem nem leis, nem estrutura governamental que direcione ainda os terapeutas holísticos, né? Eu acho que isso é no mundo todo, não só no Brasil, pelo menos. Então, é um lugar de responsabilidade para a gente caminhar, de trazer essa parte científica, trazer essa parte de coparticipação entre o terapeuta e o cliente, e cada vez mais a gente entender que essa proatividade é essencial, tanto para a gente não vender a pílula mágica, para quem é profissional, para a gente ter responsabilidade na nossa fala e praticar essa verdade que a gente, então, divulga, né? Quanto de puxar o cliente pela mão, dizer, olha, vamos juntos, para a gente conseguir um resultado legal, a educação da saúde é o básico. Para a gente não cometer lá na frente o mesmo erro, né? De simplesmente começar a trabalhar em medicamentos, em coisas milagrosas e ver que, na verdade, isso não vai trazer um resultado. Então, a gente tem hoje a possibilidade na mão de ancorar um trabalho para o futuro, aí que nem foi os gráficos ali que a gente viu até 2027, para um futuro próximo, uma coisa que realmente seja eficaz, que realmente funcione, né? Que a gente não se perca da gente mesmo. Porque a gente observando o gráfico, inclusive, a gente vê toda essa possibilidade de crescimento. Então, acho que isso é já um aviso para quem trabalha, quem tem interesse de começar, se engajar, mas não perder, na verdade, esse senso, essa ciência, porque a Ayurveda, apesar de não ser, por exemplo, né, a Ayurveda que é a nossa área, apesar de ser uma medicina holística, milenar e que não é comprovada ainda em laboratório, muitas das coisas não são, né? A gente sente a verdade, é só observar como é que você reage às coisas, aos alimentos, ao ambiente, às temperaturas, o clima. E isso é nítido. Mas no laboratório ainda não existe como provar. Mas a gente tem condição de fazer isso como ciência. É lógico que eu entendo toda a complexidade desses estudos randomizados, essa população toda que precisa ser acompanhada. Não é fácil. Mas não é somente de pesquisas e de comprovação científica que se traz a verdade. Então, é muito mais um conhecimento interno, uma observação do seu próprio corpo e do ambiente que você vive, do que apenas confiar em testes de laboratório
que quantos medicamentos e alimentos são testados e aprovados por organismos, né, grandes organizações no mundo inteiro, e são prejudiciais para a nossa saúde. Exato. Então, Não muitas é? vezes, Então, nem nas pesquisas a gente pode confiar. De novo, volta para a gente a questão da responsabilidade, né? Não terceirize se algo te fizer mal lá na frente. Você escolheu por aquilo ali, né? Então, esse estudo, essa consciência é importante, porque as coisas mais não são como eram antigamente. Muitas vezes a gente não pode confiar nas pesquisas, não são elas que vão dizer que isso realmente é bom ou não, né? Infelizmente. infelizmente. Mas eu espero que esteja surgindo essa consciência interna disponível para todo mundo, que todo mundo tem, mas que às vezes a gente oprime, né? A gente oprime com muita informação, com muita coisa que está acontecendo externamente, e a gente esquece de realmente se guardar, se preservar e ouvir essa consciência que vai dar resposta para qual é o seu nicho, para qual é o tipo de marketing que você vai fazer, como você vai ser reconhecido, ou como as pessoas vão chegar até você, qual vai ser o tipo de serviço que você vai prestar, qual vai ser a tua marca, né? Exato. Aquele carimbo, aquela identidade. Eu falo assim, olha, isso vem da Gizi, eu tenho certeza. Essa é a assinatura. Essa é a assinatura dela, né? E isso eu acho que é importante, primeiro, antes de promover qualquer serviço, é realmente ter isso muito bem formado na cabeça, ter na ideia e praticar para si mesmo, para depois você poder dividir. Exato. A gente só divide quando o copo está cheio, né? É, muito bom. Isso, Pri. É isso, Gi. Então eu te Adorei. vejo na próxima. Eu tenho uma sugestão, não sei se você concorda. Vamos Vamos lá. ver. A gente falando de tudo isso de dentro, a gente volta para a gente se observar e se conhecer. Vamos falar sobre essa fonte de poder? Porque eu estava ouvindo um podcast seu faz alguns dias atrás, então não me lembro exatamente o que você fala, mas você fala sobre isso, sobre essa energia que a gente usa nas terapias e até como essa coisa de intuição, sabe? Esse espírito, né? Essa energia vital e eterna que sopra no ouvido, né? E que fala pra gente, olha, é isso, é aquilo. Então, acho que às vezes se confunde muito do poder e eu me apropriar do poder e da outra ponta não acreditar, não confiar e just, não vou ouvir isso, não vou prestar atenção. Então acho que tem esses dois extremos que a Ótimo. gente tem que encontrar, não tem? A gente pode falar sobre isso, é um assunto bem interessante. E eu acrescentaria mais um detalhe aí, para deixar uma curiosidade no ar. Qual é a nossa relação com o amuleto? Ó, eu estou usando um colarzinho, né? Poderia ser meu amuleto. Você está usando uma pedra aí também, poderia ser o seu amuleto. E aí tem esse detalhe aí que eu vou deixar no ar para a gente conversar na próxima também. Suspense, então, para a Suspense. próxima. Isso aí. Então, eu te vejo daqui 15 dias, mais ou menos, depois do ano novo, pode ser? Pode ser, tranquilo. Boas Então, tá festas bom. para todo mundo aí. Para vocês também, viu? Um beijo. Obrigada, Gi. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.